Boa noite, pessoal. Boa noite, Alberes. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ricardo. E boa noite, Sinésio. Pessoal, então hoje é a nossa última aula presencial. Presencial não, online, né? E aí nós temos na quarta-feira ainda. Eu posso postar algumas coisas que irão ficar faltando aí nessa aula de hoje aí. Então, hoje a gente continua os mesmos dados da aula passada e vamos incluir mais coisas interessantes aí para que vocês possam dar um andamento aí ao aprendizado no Power BI. Eu queria conversar um pouquinho e aí, se vocês puderem compartilhar, seria muito positivo. Com relação às maiores dificuldades em trabalhar com Power BI. É, São as medidas, são as fórmulas aí que utilizam DAX, ou como montar isso inicialmente. E eu não sei, talvez como vocês estão trabalhando aí, para que a gente possa dar alguma sugestão aí de maneira geral aí. Então, se vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade aí. Bom, se não tem Pode. nenhum, pode Não, falar. não, eu pensei que ia precisar, o senhor ia falar alguma coisa, levantar a mão que para fazer, mas se é para começar, pode falar, eu posso começar. Pois não. Tá. Bom, agradeço aí, professor, lá, aquela dúvida lá. Provavelmente foi alguma coisa que na hora de montar o dashboard, as colunas estavam corretas, isso que É verdade. me deixou mais encafado, porque eu fiquei olhando as colunas e não me passou pela mente remover e fazer de novo, né? Então, fico contente que conseguiu resolver e eu pouco pude praticar essa semana, tá muito corrido aqui. Mas vamos lá. O que que eu tenho na verdade duas demandas muito grandes em cima de Power BI. Uma, como eu já havia comentado algumas aulas atrás, é relativa ao meu negócio, onde eu estou reestruturando um software que fui eu mesmo que fiz, então montar as tabelas de função e a de dados, para mim, eu tenho que, na verdade, melhorar um pouco a minha maneira de armazenar esses dados para que eu consiga usar o Power BI. Então, eu estou hoje nessa demanda. A segunda que eu tenho, ela faz referência àquele comentário que o professor fez de ter uma base de dados na nuvem, né, na web ou em algum canto e você consumir esses dados. E essa é a minha grande, o meu segundo grande uso que eu preciso fazer do Power BI. Eu não comentei aqui, mas eu sou um dos diretores de um conselho comunitário de segurança aqui no Morumbi e, e eu também estou pós-graduando em gestão de segurança pública. Então, eu trabalho muito com dados oriundos de bases de dados que o governo publica, de ocorrências policiais, tipo de crimes e uma série de infinita de dados para você trazer isso para uma linguagem mais adequada e apropriada. E, logicamente, a minha ideia do Power BI é transformar isso num dashboard com KPIs dentro de duas regiões que eu trabalho bastante aqui, que são duas áreas. Uma delas aqui é próximo a uma região chamada Paraisópolis, alguns de vocês devem conhecer. Conheço. E então nós temos uma.
eu estou fazendo um estudo bastante profundo fazer uma análise de quais são, como evolui a questão criminal versus a questão de quantidade de ocorrência e tudo mais, porque a aparência, a percepção é que há um descasamento do clamor da população versus as bases do governo. Então, e para isso eu acabei me metendo também, fazer um curso de gestão de segurança pública dentro da academia da Polícia Militar. E aí, consequentemente, lógico, tenho acesso a mais um monte de outras informações e tudo isso distribuídos em milhões de planilhas, e agora eu tenho que montar um KPI. Essas bases de dados são publicadas, faz parte lá da questão do governo de deixar dados abertos e tudo mais. Porém, eu tenho que trazer esses dados para consumir de alguma maneira, e é isso que eu comecei a brincar e vi que não é tão fácil quanto parece. Andei mexendo um pouquinho também com R, que também dá para mexer bastante com isso, mas eu acho que além do que me faltava antes desse curso e agora não me falta mais, porque eu aproveitei muito o conhecimento, só preciso praticá-lo mais. Eu acho que me falta bastante tempo de debruçar em cima deles para gerar os indicadores que eu preciso gerar para atender essas duas demandas. Então eu tenho duas grandes frentes, né? Melhorar a parte do Excel. Eu até vi, professor, o senhor tem um outro curso de Excel orientado a negócios, que eu também pretendo fazer assim que tiver uma turma disponível, porque eu também acho que eu posso, agora com essa questão do Power BI, eu melhorando a parte de Excel, eu também vou melhorar o resultado que eu vou ter dentro do Power BI. Certo. Seria isso. Bom, Sinésio, parabéns aí pela sua iniciativa. Acho que é bacana isso aí de você tornar cada vez mais esses dados de uma forma pública. Eu acho que isso está faltando bastante. Mas vamos lá. Com relação à organização dos dados, eu, eu sou da área de banco de dados e eu acho que o grande segredo é organizar na forma de banco de dados. Porque quando a gente pega os dados na forma tabelas isoladas, fica muito difícil você sincronizar tudo. Esse é o grande problema aí dessas bases públicas, que eles não entregam tudo, entregam as coisas é, desconectadas aí. Então, mas qual é a grande vantagem que eu vejo do Power BI aí? O Power BI é possível você fazer essa estrutura de conectar as bases, sim. Dá muito mais trabalho. Se você já tivesse um banco de dados pronto, aí era muito fácil o processo. Agora, um grande diferencial dele é que ele permite você juntar determinadas bases. E como essas bases elas não mudam, então é fácil o Power BI fazer a ligação, porque elas não vão mudar mesmo, as colunas serão sempre as mesmas, etc., e fazer um tratamento. E uma vez que você fez o primeiro tratamento, todas as demais você não precisa fazer mais nada. Então, o que eu sempre falo, é melhor você mexer no Power BI e não no Excel. Por quê? O, o Excel ele vem errado, vem com um monte de problema, mas você não vai consertar o outro. É melhor você consertar dentro do Power BI e receber sempre a mesma fonte, errada ou não, ela faz. Então, talvez o que você vai ter que fazer, se você não tiver acesso ao banco de dados relacionados, você mesmo vai ter que fazer esse relacionamento. Então, você vai pegar a base A, a base B e fazer esse relacionamento. Mas quando você faz isso, você está gravando todo esse processo no Power BI. Então, isso é muito bom. Então, eu acho que é isso. O ideal seria banco de dados. Não, o ideal você tem que montar dentro do Power BI e não fora do Power BI esses relacionamentos aí. Porque essa é a grande vantagem. Que imagine você ter que fazer todo esse trabalho no Excel e depois entrar no Power BI e faz. Você faz uma vez no Power BI e aí depois
Com relação aos drives virtuais, eu não sei, quer dizer, se eu entendi exatamente, mas a ideia do drive virtual é que as pessoas possam colocar as coisas lá, né? Mas tem um problema aí, se ela pode colocar, ela pode apagar, pode deletar, pode não sei o quê. Mas se tiver parceiros nesses negócios, quer dizer, você teria um drive comum onde as pessoas iam atualizando os dados de tal forma que você pudesse pegar isso aí. Agora, se é um negócio público, talvez não teria esse problema, não. Mas a gente tem feito assim, quer dizer, eu tenho vários parceiros e todo mundo joga no mesmo lugar. E o próprio Power BI vai lá e pega nesse drive público e já gera as versões atualizadas. Então é um negócio que eu não preciso ficar recebendo por e-mail, eu não preciso ficar nada, mas isso tem a ver com a segurança da informação. Tudo bem, todo mundo olhar, sabe? Então acho que é mais ou menos esse. Agora, como eu falei para vocês, a partir de agora, se vocês estiverem olhando a tela aí, até 12 de maio é a entrega final de um dashboard. Qual que é a ideia aqui dentro dos cursos do NPT? É que você mostre que você conseguiu fazer algum dashboard. Então, essa é a avaliação final. Agora, durante esse mês todo, até 12 de maio, se vocês quiserem conversar de uma maneira mais privada, fazer um call, eu tá programado nesse mês eu continuar dando suporte aí. Não vai ter mais aula, mas a gente continua dando suporte. É só marcar, tem um colega aí que já pediu, a gente está conversando e eu estou ajudando. Eu não faço, mas eu vou direcionando os caminhos aí para que a própria pessoa possa dominar todo o processo. Eu não sei se eu consegui responder tudo, mas a É, gente pode conversar com mais calma aí em um determinado momento. isso. Eu agradeço e certamente eu vou usar. Eu tenho um enorme interesse em fazer isso, inclusive, né? Quer dizer, é, fruto desse relacionamento, né? Eu tenho relacionamento com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, então eu também consigo entrar para solicitar ou pedir esclarecimentos ou pedir ajuda dentro daquilo que é publicado e tudo mais. Porém, hoje, fruto de vários questionamentos que foram feitos, hoje a base já existe. Eu vou até colocar aí, professor, até quem quiser olhar. Basicamente, são esses os dados que estão aí no chat, que são esse é um dos dados mensais. E aqui é que reside a minha maior vamos dizer assim, preocupação de começar Acho que deu uma travada aí, não foi? no chat aqui. Ah, não. Agora tá tudo ok. Mas eu vou fazer o seguinte, ô Sinésio. Eu vou dar uma olhadinha nesse link aí e Hum. depois a gente vai trocando uma mensagem aí, pode ser? Tá. Lógico. Naqueles lá, em qual deles que eu entro em contato com o professor? Eu recebi três WhatsApps. Um NPT. Deixa eu olhar aqui. Ah, pode ir pelo WhatsApp, qualquer um deles lá, ou pode Hum. ser por e-mail também, sem problema nenhum. Ah, então tá bom. A gente vai se falando, professor, que tem, como eu falei, tem bastante coisa aqui É, que eu tenho já na cabeça mais ou menos estruturado, e aí eu quero ver como que eu faço para consumir esses dados e a gente começar a montar algumas coisas aí dentro dessa área. sem Obrigado aí pelo problemas. tempo, desculpa aí se eu tomei Um muito tempo do abraço. pessoal aí. Um abraço. Bom, pessoal, então a gente vai começar agora e a ideia é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é da última aula, né? Então, essa última aula, a gente fez, na verdade, um dashboard principal, que é esse aqui, e depois a gente deu oportunidade para que vocês fizessem uma página para cliente, uma página para produto,
e uma página para loja. E esse da loja é legal porque tem essa parte do mapa aqui, né? Que é do Power BI. E aí, se vocês quiserem pegar, eu coloquei na pasta esse resultado semana 06. Então, tudo isso que está atrás que eu estou mostrando aqui, ele é decorrente da última aula. E tudo que era para ter feito está aqui nesse Power BI, resultado semana 06. Então, hoje a gente vai dar continuidade a isso. E ao contrário das outras vezes, eu não vou entrar mais em detalhe nesse modelo, mas eu queria só, para a última vez aí, falar para vocês que se a gente seguir um modelo para que a gente possa desenvolver qualquer visualização, seja usando o Business Intelligence do Excel ou o Power BI, que são ferramentas só de visualização. Tá? Então ela não tem condições de fazer muito mais coisa que isso, não. Então, quando a gente fala, eu vou trabalhar com R e tal, então é uma parte avançada, onde você faz tratamento de dados, muito mais coisas que o Power BI. Então, o Power BI é só de visualização. Então, ele não, na verdade, ele não altera a base de dados original, né? Ele mantém a original e vai fazendo em cima dessa base novas visualizações. Então, o processo natural é Excel, Power BI e aí depois uma linguagem de programação onde você consegue fazer muito mais coisas do que essa parte, eh, comparando com uma linguagem aí. Mas normalmente, quer dizer, o Power BI ele consegue fazer algum tipo de visualização que é muito útil ao processo decisório. Tá ok? E ele tem também essa vantagem, o R também tem, de você já fazer operações sobre uns dados originais aí. Tá ok? Então vamos lá. Então, o que eu fiz aqui, só defini aqui, isso aqui que eu estou mostrando, né? É o passo a passo. E eu sempre gosto de mostrar esse caso do da Alice no País das Maravilhas, né? Onde quando Alice chega numa encruzilhada lá, e aí pergunta para onde vai aquela estrada. Aí o gato pergunta onde você quer ir, ela fala, não sei, estou perdida. Então, se você não sabe onde você vai, pessoal, você não sabe que tipo de dashboard você quer fazer, qualquer um serve. Então, eu tenho insistido muito, quer dizer, qual é o objetivo que você quer convencer a sua plateia? Você quer convencer que, na verdade, o lucro está decaindo, ou tem algum problema no marketing, tem algum problema em alguma área da empresa? Então, nós vamos ter que desenvolver indicadores para isso. Então, quando a gente fala no KPI ou KPI, que é um indicador, a gente define, por exemplo, um faturamento, e como a gente vai fazer hoje, e a gente define que a gente quer monitorar o faturamento da empresa, ou qualquer indicador que você tiver lá. E aí você define qual é a sua meta. Então, por exemplo, hoje a gente vai ver o faturamento em relação ao faturamento do ano passado. E qual a minha meta? É no mínimo o ano passado. Ou posso fazer, não, a minha meta é o ano passado mais 10%. Então, são indicadores visuais onde eu vou tentar buscar atingir uma determinada meta. E quando a gente fala que uma meta é em relação do ano anterior, isso significa que a gente está calculando de alguma forma, de uma forma dinâmica, o ano anterior ou o mês anterior. Então, isso é muito legal no Power BI, porque a gente tem condições de ver e comparar com os anos anteriores. Então, o KPI ou KPI é uma maneira muito interessante e tem essa célebre frase aí
não se gerencia o que não se mede. Então não dá para gerenciar o que eu não estou medindo, porque eu não sei se eu estou indo para frente ou para trás. Então, pessoal, tem que medir, tem que comparar, tem que definir uma meta, porque se eu não sei onde eu quero chegar, tanto faz. E eu acho que esse é o principal recado desse curso. É você procurar melhorar em algum aspecto, algum indicador. Então a gente vai começar a aula de hoje e nós vamos definir dois KPIs, tá? Então eu coloquei aqui dois, vocês vão, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. O, o primeiro que a gente vai fazer é o faturamento em relação ao ano anterior. Então, se a gente conseguir melhorar em relação ao ano anterior, tá ótimo, positivo, pessoal. E depois eu pus um de pedidos aí, né, em relação ao ano anterior, dizendo que a gente estava querendo ter mais pedidos, etc, tal, mas eu não queria só comparando o pedido anterior, eu quero incluir mais 5%, tá? Porque eventualmente a gente investiu muito, né? E a partir desse momento a gente quer mais resultados e não simplesmente o do ano anterior. Quer dizer, de um ano para o outro a gente investiu e agora a gente está querendo melhorar aí. Então, aquelas duas primeiras fases, o objetivo, onde você quer chegar. E a segunda, quais os dados você tem ou quais os dados estão faltando aí, tá? A gente já falou desse framework e aí a gente vai começar a fazer, entender como que funciona esse KPI do faturamento, ok? Então, a gente tem que sempre ter uma meta para que a gente possa atingir essa meta. E a gente pode ser com o ano anterior, pode ser com o mês anterior. Normalmente a gente trabalha com um mês anterior, o ano anterior. Agora, lembrando que a gente sempre tem que fazer um decalendário. Esse decalendário é dinâmico, porque à medida que você inclui novas vendas, ele vai incluindo novas, o range, a variação de data, ele vai mudando aí e vai incluindo nossas datas. O que tem nesse calendário? Se eu tenho um calendário 2025 e 2024, ele tem todos os dias 24 e todos os dias do 25 até a data de hoje. À medida que a gente vai percorrendo o calendário, ele vai incluindo as datas. Por que que ele precisa de todas as datas? Porque ele precisa calcular qual é o mês anterior, qual é o trimestre anterior, qual o ano anterior. Então ele precisa ir. Lembrando que na aula de hoje eu não vou colocar a fórmula com ponto e vírgula ou a fórmula com ponto. Então eu vou colocar uma, se por acaso o seu der algum errinho, ele põe uma cobrinha por baixo, né? Aí você muda aí, tá? Então o eixo vai ser o ano. Então o que que precisa para a gente calcular é, o KPI? Precisa o total do faturamento, a meta, no caso aqui é o faturamento do ano anterior, eu vou mostrar como calcula isso, e o eixo de tendências, no caso aqui nós vamos o ano. Então sempre é isso, pessoal. Primeiro, o que que você está querendo acompanhar, tá? Então, se eu não estou acompanhando o faturamento da empresa, que é uma coisa importante, na verdade, o mais importante é o lucro, etc. Mas você precisa ter faturamento para ter lucro, né? E então nós vamos aprender também como calcular o faturamento do anterior, mas sempre tem que ter aquela tabela de calendário, tá? Então a gente já tem as informações que a gente precisa aqui e a gente já vai calcular. Então, ó, eu estou voltando aqui para o Power BI, que foi esse que a gente mostrou que da última aula aí. Então, nós vamos começar a calcular aqui. Do lado direito, a gente tem as.
as medidas aqui, os calendários. Então, essa aqui, calendário sempre vai ter, e essas são as demais aí que a gente vai trabalhar. Mas tem uma aqui, ó, que chama medidas. Eu quis separar aqui todas as medidas, tá? Mas não é necessário fazer isso. Eu que achei que fosse interessante aí. E aí, a primeira coisa que a gente tem que calcular aqui é essa meta aí. Então, vamos entender o que que seria essa meta aí do ano anterior, tá? Olha aqui. Primeira coisa é calculate. Por que que eu uso o calculate aqui? O calculate, ele vai calcular, na verdade, o total do faturamento, né? E ele vai pegar o faturamento de um ano anterior. Como é que eu sei que é um ano anterior? Eu uso essa ferramenta DateAd. Eu uso sempre agora a data, eu vou pegar do calendário e eu quero o ano anterior. Quando eu ponho menos um aqui, significa um ano anterior. Eu posso pegar 2 anos anteriores. E essa é uma forma dinâmica, porque ela sempre vai pegar o total do faturamento do ano anterior, de um ano atrás. Por quê? Porque eu pus menos um. E por que o ano? Porque eu pus year em inglês. E se eu pusesse month, que é em inglês, ele pegaria do mês anterior. Então, faturamento do ano anterior, eu pus year e pus menos um aqui. Tá ok? Então, eu já tenho aqui o faturamento, tá? O total faturamento já tinha, e essa meta aqui eu acabei de colocando para vocês, mas ela está lá no passo a passo e ela usa essa função que se chama Date Add, tá? E esse Date Add, ele vai procurar, usando o de calendário, um ano atrás, porque ele pôs menos um. Se puser menos dois, é 2 anos atrás aí. Então, eu estou sempre comparando com um ano atrás. Quando eu vou aumentando a base de dados, ele pega um ano atrás. Então, eu quero ver se eu estou evoluindo do ano para o outro aí, tá? Então, desses dados gerais aqui, né? Tem esse cliente, tem produto e tem loja aí. Então, eu vou criar um novo aqui que vai chamar KPI. Então eu vim aqui e sempre, pessoal, que vocês tiverem a oportunidade, vocês, o dashboard, vocês separam em várias páginas para não ficar muito poluído. Então hoje eu vou mostrar como que a gente migra de uma página para outra também, tá? Então nós vamos aqui agora colocar um KPI. E aí a primeira pergunta, cadê o KPI aqui? Onde ele fica nessa visualização aqui? Ó, o KPI fica aqui. Então, aqui está o Canvas, tá? E eu venho aqui e clico no KPI. Eu já estou na página, não sei se observaram, né? Eu criei uma página nova que chama KPI e eu vou clicar o KPI aqui. Então, esse aqui é o primeiro KPI que a gente vai fazer. Quando a gente clica aqui o KPI, então a gente vai ter que dar uma olhada aqui o que que a gente vai colocar. A gente já comentou sobre isso, né? Tem o valor, tendência e o destino. Então esse valor aqui, o que que a gente quer saber com esse valor? É o que que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com o faturamento. O eixo da tendência aqui
Aí nós vamos ter que colocar a data aqui. E o destino, esse destino aqui é importante porque ele vai mostrar o que que a gente gostaria de atingir. Então, no caso aqui de faturamento, eu vou pegar o total de faturamento e eu quero procurar comparar com o faturamento do ano anterior, tá? Então, é esse que é a ideia aí. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês aonde que a gente está aqui. Então, ele está mostrando aqui que nós vamos usar o total do faturamento do ano anterior e nós vamos usar a data aí, tá? No caso, o ano aqui, né? Então, vamos lá. Então, eu já criei aqui e agora eu vou colocar os dados aí. O primeiro é o total do faturamento, eu vou arrastar para cá para valor. O segundo, essa meta aqui, eu vou colocar em destino. E o eixo de tendência aqui, eu vou colocar, olha, eu pus de calendário, ele abriu alguma coisa. Aí eu pus data aqui e vou até chegar o ano aí, que o eixo de tendência é ano, tá? Então, a ideia aqui é pegar anual, porque eu estou trabalhando com o faturamento do ano anterior, e aqui ele já mostra aqui que a meta aqui é 54 e eu atingi 62, ou seja, 14,99% a mais, tá? Então, esse aqui é o famoso KPI. Então, é um KPI. Agora, por que que ele está verde aqui, pessoal? Ele está verde porque ele deu maior. E alguém falou para ele, se ele deu maior que a meta, é verde, é positivo. Então, quando a gente seleciona qualquer KPI, aí depois que a gente selecionou o visual e colocou os dados, a gente vai aqui para o lado direito, tá? A gente vai para o pincelzinho e aí nós vamos tentar. O valor do balão, eu posso aqui aumentar, se você está achando muito grande. Esse aqui está escrito milhão. Eu posso ver unidades, eu posso pôr bilhão, trilhão, ou não pôr nenhuma, mas ele fica muito grande, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui ele põe a data aqui, 2018, que é o último ano, né? Eu posso aqui mudar o título, né? Aqui em cima eu posso colocar talvez esteja muito grande e tal, e diminuir um pouquinho. Total faturamento por ano. Posso pôr um fundinho aí, centralizado. E assim por diante a gente vai colocando aí algumas coisas aí que. Deixa eu ver mais o que tem aqui no Word aqui, que eu havia deixado para vocês aí. Então, ó, agora uma das coisas que eu acabei fazendo aqui é para que a gente conferisse os valores aí, né? Tá vendo? O no anterior é 54 e esse aqui é 62. Então eu pus aqui os anos aqui só para checar se esse número está certo. Às vezes eu coloco alguns cartões assim, só para mim verificar se está certo aí, ou coloco alguns botões aí, tá? Então como que seria isso aqui? Eu poderia colocar aqui embaixo só para conferir se esse 54 está certo, né, do ano anterior, e o 62 também está certo. Aí eu não tenho que clicar aqui fora para desselecionar. Aí eu posso colocar aqui eh, essa aqui, ó, segmentação de dados, que na verdade é o
Então aqui, segmentação, vocês observarem aqui, a gente tem a opção de fazer segmentação, que nada mais que são os filtros. Aí se eu colocar o ano aqui, aquele mesmo ano que eu coloquei, ele vai aparecer nesse formato. Se eu vier aqui no pincel, eu tenho a opção configuração de segmento e posso colocar aqui bloco. Então, primeiro, o que que eu fiz? Eu coloquei uma segmentação. Segundo, eu escolhi ano. Depois eu vim aqui no pincel, configurações de segmento, opções, bloco, tá bom? E com isso eu posso checar, olha, se o 2018, 2017, eu posso conferir aqui se esses números estão certos. Ó, 43 é 2016, tá? Aqui quando eu pus 2017, eu pus 54 e o valor de 2016, que é 43. Se eu puser 2018, ele pega o 54, que é o 2017. Então, essa aqui é só uma forma. Costumo colocar isso e o cartão para só checar os valores aí, tá? Então, esse é um procedimento que eu gosto de fazer porque é uma forma de conferir para ver se está certo ou não. Então, esse aqui é o primeiro que a gente fez, é o primeiro KPI, tá? Aí não está aparecendo naquela tendência tal, aí eu tenho que tirar aqui esse filtro aí para ele aparecer mostrando essa tendência ao longo dos anos aí, né? Então esse é o primeiro. E qual que é o segundo? Vamos lá dar uma olhada aqui que a gente programou aqui, tá? Esse aqui a gente já fez, né? Ah, tem esse aqui que é legal, visual eixo de tendência. Isso aqui eu não tinha mostrado. Olha, eu vou selecionar de novo aqui o KPI e vou clicar aqui visual eixo de tendência e dá uma olhada aqui, pessoal. Não sei se vocês conseguem visualizar direito aqui, olha. Alto é bom e ser bom é verde. Isso aqui é totalmente configurável. Eu posso colocar aqui baixo é bom. Então, o número de faltas, o número de erros, então baixo é bom. E aí ele põe a cor vermelha. Mas no nosso caso aqui, alto é melhor, ou seja, ele é maior que a meta, então isso é muito bom. Mas se fosse faltas, erros, alguma coisa poderia ser o contrário, tá? Então eu vim aqui no pincel, visual e eixo de tendência. Então agora nós vamos lá para o segundo KPI. O segundo KPI, vou mostrar aqui para vocês, olha, ao segundo KPI total de pedidos, tá? Esse aqui eu coloquei só um cartão aqui, só para medir, tá? Agora o pedidos vai diferir um pouquinho, porque eu quero a meta do pedidos anterior mais 5%. Também uso o Calculate, tá? Só que eu multiplico 1 vezes 0,5. Isso é como se fosse acrescentar 5%, tá? A gente vai continuar usando o ano e menos um para o ano anterior. Então, esse comando aqui, essa medida meta total pedidos mais 5% é 1,05 junto com o calculate. O calculate, ele primeiro mostra o que ele vai querer achar e o segundo é como se fosse um filtro aí, tá bom? Então, vamos ver lá se a gente tem essas informações aí, tá? Então, a gente vai ter pedidos, quantidade, o ano e o total. Vamos ver se a gente já tem esse total aqui. Ó, não tem essa meta do total de pedidos. Tem o total pedido em quantidade, mas não a meta. Então, nós vamos copiar aqui do passo a passo para essa meta aqui, ó. Meta total do pedidos do ano anterior mais 5%.
Eu dei Ctrl C aqui. E aí, como não tem aqui na medida, eu vou criar na medida. Se eu selecionar a medida aqui, a medida vai cair exatamente aqui. A medida, pessoal, você pode escolher onde você colocar. A coluna você tem que escolher exatamente alguma tabela específica. E uma vez que eu selecionei a medida, ele vai cair nessa medida. Mas a medida eu posso mudar facilmente. E aí eu vou pegar a nova medida aqui e vou dar Ctrl V. Então eu já fiz a primeira medida, mas já estava calculado a meta aí. Agora essa é a segunda, que é a quantidade do ano anterior vezes 5%. Vamos dar uma olhadinha na fórmula com calma. Ó, 5% a mais, eu uso a fórmula Calculate, em cima de total de pedidos do ano passado. O ano passado é -1. E aí eu uso essa função aqui, olha, Date Add, como eu usei no outro lá. Então ele vai pegar o ano anterior, se fosse mês era month em inglês, -1 pode ser -2, -3, etc. Então a base dele, a meta, é 5% o ano anterior. Então eu tenho que crescer pelo menos 5%. O faturamento eu aceitei o mesmo, no mínimo do ano passado, tá? Então aqui eu vou dar Enter. Quando eu dou Enter aqui, do lado aqui das medidas vai aparecer essa meta do total de pedidos. Então eu já tenho a meta total, já tenho o total de pedidos e já tenho o ano. São essas três coisas que eu preciso para o KPI. Então eu não posso estar selecionado o KPI, porque se eu selecionar ele vai fazer em cima. Eu seleciono qualquer lugar do Canvas e vou selecionar o KPI. O KPI é esse aqui. Então, eu preciso, depois que eu selecionei o visual, eu tenho que selecionar, colocar os dados aqui. Sempre, as duas coisas que a gente sempre vai fazer, pessoal, depois que fizer um visual, aqui e depois aqui. E depois, em segundo lugar, a gente vai aqui, vai formatar, tá? Então, primeiro escolhe o visual, escolhe o que você vai colocar lá, o valor que nós queremos total de pedido, o eixo da tendência é ano e o destino é que a gente quer o do ano anterior mais 5%, ok? Então, a gente quer o total pedidos quantidade, arrasta aqui para valor, a meta do pedido anterior é o destino e o ano é a tendência. Lembrando aqui que o ano eu vou fazer até de novo aqui. A hora que clico de calendário, não apareceu o ano aqui nada. Eu clico mais uma vez esse sinalzinho de maior, olha. Deixa eu mostrar aqui que tem um sinalzinho de maior aqui. Ó, um sinalzinho maior. E aí você vai abrindo até aparecer o ano aí, tá? Aí você vem e arrasta o ano como está aqui. Então agora a gente tem todas as informações que a gente precisa, tá? Total de pedidos, ano e pronto. Aí ele já coloca aqui. Então, eu posso lá mostrar o título, mostrar. Então, olha, 27 mil e a meta é 24. Então, eu tive um crescimento de 10% em 98. Então, a ideia é que a gente tenha, na verdade, uma página para você trabalhar com os KPIs. Então, essa é a visão que as pessoas vão ter desse KPI aí, tá ok? É, uma outra coisa que agora eu estou lembrando, e o Sinésio estava perguntando dessa coisa de divulgar. Então, o próprio, a gente vai mostrar aqui a parte de publicação.
Quando você publica alguma coisa, significa ou você manda um link para alguma pessoa, ou você vai incorporar isso numa página qualquer. Então, você vai incorporar numa página do site onde tem um determinado gráfico e as pessoas vão poder interagir, clicar ali. Por exemplo, essa página aqui poderia ser interativa, tá? Mas para que você possa fazer essa página, necessariamente eu tenho que logar. Então, se vocês observarem aqui em cima, eu não estou logado. E não estando logado, eu não consigo compartilhar, tá? Deixa eu ver se eu consigo logar aqui. Então, eu vou logar aqui com o meu login da USP, né? Com o meu e-mail da USP. Vamos ver se ele dá certo aqui. Hoje eu estou aqui na USP desenvolvendo porque em casa deu um problema na internet, então eu não estou na minha base oficial aí. Deixa eu ver aqui. Acho que ele não entrou ainda, não. Mas vamos lá. Então a gente já fez, conseguiu fazer os dois KPIs, pessoal. Com relação aos KPIs, vocês têm alguma dúvida em relação a essa ideia? Então eu sempre preciso ter o que eu estou procurando, se é anual, se é mensal e a meta que eu estou querendo achar. Deixa eu ver por que que ele não, não entrou aqui. Vamos ver. Vocês conseguiram fazer esses KPIs? Aqueles que estão tentando fazer aqui? Cleison conseguiu, legal. Eu não sei por que que ele não está querendo entrar aqui. Bom, pessoal, então com isso a gente já acabou essa parte do KPI. Eu não consegui carregar a última versão da aula anterior, você está falando? Deixa eu colocar aqui para você. Esse aqui é o da semana passada, tá? Esse aqui. Você já abre direto no Power BI, tá bom? Ô Jefferson, a semana passada eu fiz só a primeira página lá, né? Que é a principal, né, Jefferson? E aí eu deixei para casa para vocês fazerem as próximas páginas como uma atividade para casa. Agora, aí depois eu fiz alguns vídeos que tá lá no YouTube, como fazer cada um deles, tá? E agora eu estou mostrando para vocês um possível resultado da aula passada junto com as atividades. Mas o da aula passada você tem toda a razão, só tinha o principal. Então agora vamos dar uma olhada aqui no Word. E agora eu coloquei um extra aí. Esse extra aqui é muito importante, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui.
Ó, isso aqui é muito legal. Aqui tem, a Lê está perguntando compartilhar o link do YouTube. Aqui, ó. Quando você vem aqui e vai na home page, a home page do curso, tem um negócio aqui que chama aulas gravadas, ó. Aí você clica aqui e aí tem a data da última aula, né? E aí tem os exercícios para casa aí, olha, servidor de e-mail, faturamento, coluna ticket, página produto, página loja. A gente tinha feito só o principal, né? Não tinha feito uma página produto, nem uma página loja, nem uma página cliente. Aí tem umas atividades que a gente não fez, né? A categoria. Então, se vocês forem lá, o site não está ainda, então, opa, ó, essa é a playlist. Ó, pessoal, essa playlist, se eu fosse vocês, eu salvava lá, né? E porque isso aí vai ficar, nunca mais eu vou apagar essa playlist aí. E com isso vocês vão ter para sempre. Vocês têm acesso a esse o site da USP até a próxima turma, que é no começo do ano que vem. Mas o YouTube, vocês vão ter para sempre isso aí. Então guarda esse link aí para vocês. E esse link, ele é não listado, ou seja, normalmente as pessoas não vão ter acesso, porque como tem, a gente está dialogando com as pessoas, a gente tem preocupado com a privacidade. Então é um link não listado, mas se você tiver o link, você consegue acessar. Então guarda lá nos favoritos, porque aí no futuro, se precisar rever alguma coisa, é só clicar nessa playlist aí que tem todos os tem por dia aqui, tá? Todas as datas aí que a gente fez o curso, tá bom? Ó, então eu estava querendo mostrar para vocês do filtro, né? Então vamos voltar lá. Então eu tenho aqui, isso aqui que ele chama de segmento, na verdade é um filtro, porque ele está filtrando um determinado ano, tá? Então esse filtro está atuando sobre dois visuais aqui. Como que eu posso ver mais claro isso aí? Se eu for lá em exibição, pessoal, tudo que eu estou falando eu estou copiando lá do passo a passo, tá? Se eu for lá em exibição, depois eu vou em segmentação, tá? Segmentação. E aí ele mostra um negocinho interessante aqui, olha. Não sei se dá para ver, mas eu vou dar um zoom aqui para você. Esse filtro que eu selecionei, que é aquele do 2018, 17, 16, quando eu cliquei no menu exibição, cliquei em segmentação de dados, ele vem mostrar isso aqui. O que ele está falando aqui, que ele está alterando o KPI aí, tá? Então ele está alterando o quê? Esse
esses botões estão alterando a página KPI, tá? Se você quiser que eles alterem as demais, você vai ter que clicar aqui e selecionar. Mas eles estão alterando a página KPI. Ou seja, ele está alterando só essa página, ele não está afetando as demais páginas aqui. Então isso é interessante porque às vezes eu vou criar um filtro ou um segmento numa determinada página e eu não quero que altere as demais aí, tá? Então, por exemplo, aqui ela está visualizando. Se eu tirar aqui, ele não visualiza. Então ele está mudando aqui nessa página, mas não altera outra página porque não estão clicadas aqui. É um olhinho do lado direito e aqui ele vai alterar o quê? Tá? A outra coisa, outra forma de você, é, na mesma página, você clica aqui o segmento, vai em formato e depois você clica editar interação. Então ele está mostrando aqui o que ele está afetando ou não, tá? Então se eu clicar aqui, ele não vai alterar mais esse aqui, tá? Olha lá, ele, então ele não vai alterar lá. Então, ó, ele não altera mais. Então, se eu for em formato, editar alteração, então ele vai permitir você definir o que você altera. Então, eu posso definir qual é o visual dentro da própria página ou se eu vou alterar as demais páginas aí, ok? Então, essa é uma outra coisa que eu achei importante. Agora, botão de navegação entre os dashboards. Então, no fundo, aqui eu tenho dados gerais, cliente, produto, loja e KPI. Eu posso vir aqui embaixo e ficar clicando, mas eu posso vir aqui e colocar algum botão para que eu possa navegar. Então, eu estou aqui no primeiro, ó, dados gerais. Eu quero que ele vá para o cliente se eu clicar um botão aqui. Eu vou, eu vou vir aqui, inserir. Aí eu venho aqui, botões, e tem um aqui que é seta para a direita, tá? Então eu fiz uma setinha aqui, eu posso vir aqui e colocar a tela de fundo, uma cor aí, sei lá qual, e tem a setinha aqui embaixo. Quando eu coloquei a setinha, quando eu clicar essa setinha, eu quero que ele vá para cliente. Então eu seleciono essa setinha, venho aqui em ação, tá? Botão, tem botão geral e ação. Eu vou clicar aqui uma ação. E aí ele quer o quê? Navegar e vai para onde? Vai para cliente, tá? Então, depois que eu cliquei o botão, inserir botão, uma seta, eu vim aqui no formato, vim aqui em ação, selecionei ação, coloquei navegação de páginas e coloquei cliente. Agora, pessoal, eu posso clicar aqui, mas como eu estou num processo dentro na parte de edição, ele, ele só clicar não funciona, porque aqui é clicar selecionar. Então, para testar, eu tenho que apertar Ctrl e clicar a opção. Mas é só aqui. Quando eu passar o link para alguém, ele vai simplesmente clicar aqui. É porque nós estamos no modo edição e clicar significa selecionar. Então, para testar essa ação, eu tenho que apertar o Ctrl e clicar aqui em cima.
Eu posso colocar um botão para voltar ou aqui embaixo eu posso colocar também. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu mostrei para vocês, quando tiver um segmento, um filtro, ele permite você selecionar o que vai ser alterado ou não. Nesse segundo item que a gente fez, eu ensinei vocês a inserir botão, e aí quando você vai lá seleciona o botão e vai lá no pincelzinho, tem a opção de pôr ação. E essa ação permite que você navegue entre as páginas. Então, esse é B, é botão de navegação, e são os extras que a gente está fazendo, tá bom? Agora, esse gráfico scroller, eu não sei se vocês já viram falar do gráfico scroller, tá? Esse gráfico scroller parece aqueles de bolsa de valores que vai andando assim, e então ele é muito legal. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar o faturamento total e a meta do mês anterior, tá? Então eu preciso calcular também essa medida, que é a meta do o total do faturamento e esse no mês anterior, não sei se a gente vai usar agora, mas o crescimento do mês atual do mês anterior. A gente vai usar porque a gente pega a meta do faturamento do mês anterior. Então, a total do faturamento em relação ao mês anterior. Então, criamos novas medidas e nós vamos colocar lá eh, esse percentual de crescimento. Então, vocês vão ver que ele é muito legal, mas ele precisa você precisa ter esse visual. Então, eu queria perguntar para vocês: vocês têm esse visual aqui na lista de visuais de vocês? Olha, esse aqui, olha. Ô, Ricardo, você está logado na sua conta? Ou seja, aparece seu nome no canto superior direito? Tá. Então, tenta buscar, que eu não sei por que que o meu não está entrando aqui. Mas olha, para você pegar novos visuais, você tem que vir aqui, ó. E para que você venha nesses três pontinhos e busque mais visuais, você tem que estar logado, tá? Aqui em casa ele já fica logado. Aqui eu não sei por que ele não logou. Conseguiu adicionar? Mais alguém aí que está usando, tentou adicionar e deu certo? Deixa eu ver por que que ele não está indo aqui o meu. Nossa, pessoal, acho que eu não vou conseguir entrar aqui. Ele não, por algum motivo ele não está gostando do meu. Conseguiu? Ótimo. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou apelar aqui porque não sei por que motivo não conseguiu entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo já carregar o resultado. Eu estou tentando abrir um outro que já tenha feito esse cálculo para ver se ele consegue carregar.
Nossa, não está carregando nada aqui. Ah, agora começou. É, eu vou fazer isso, eu acho. Boa ideia, ô Gabriel. Vamos ver. Vamos ver alguma coisa no meu aqui que não tá. Opa, peraí que agora ele passou. Ah, quase. É, não. Travou aqui. É, não tá salvando na nuvem. Bom, vamos lá, pessoal. O que eu tava fazendo é esse aqui, ó, scroll, tá? Esse aqui que é o scroll, tá? Então, a ideia do scroll é que a gente vai montar aqui algumas coisas que a gente me interessa. Então, quando eu clicar, clicar qualquer lugar aqui, e eu pego o scroller aqui e clico aqui, aparece o scroll aqui. Eu vou só fazer de novo, mas só para vocês verem aí, tá? E aí, quando eu escolho o visual, eu tenho que escolher o que eu vou colocar aqui, tá? Então, vamos lá, voltar lá no Word, tá? E vou mostrar para vocês o que que a gente vai colocar. O faturamento a gente já tem o total. Aí a gente tem que colocar uma meta de faturamento do mês anterior e o crescimento. Então, no fundo, eu quero pôr o total faturamento e o percentual de crescimento em relação ao mês anterior. Mas é para isso eu preciso calcular esse percentual de crescimento, tá? Então, aqui eu vou pôr categoria, total faturamento, né? E percentual de crescimento. Então, eu preciso dessas três informações. Então, vamos ver o que que eu tenho, o que eu não tenho. Total faturamento, ó. Então, vamos dar uma olhada aqui. O total faturamento, tenho aqui, tá? Então, esse aqui tá entrando. O faturamento do mês anterior, tenho aqui também, tá? Então, vamos olhar lá de novo o que eu preciso e a categoria dentro do produto aí que eu vou colocar que está aqui dentro. Então, eu já tenho as informações que eu quero. Eu seleciono aqui a categoria do produto. O segundo aqui é o total do faturamento. E
o que mais que eu quero? Olha, aqui ele está mostrando os produtos e o faturamento. Mas eu não quero só isso. Eu quero o percentual de crescimento do mês anterior. Então eu coloco aqui. Então olha que legal. Eu coloco aqui o celular, uma setinha aqui para cima mostrou que cresceu. Então com isso ele vai andando e vai mostrando aqui para você. Então parece aquela coisa de bolsa de valores. Então isso é uma informação dinâmica que vai mostrando automaticamente e a gente chama isso de scroll, tá? Então esse é o scroller, tá bom? Então esse aqui a gente já mostrou. O que mais que a gente vai mostrar aqui? Esse aqui já foi. Aqui esse é legal, drill down. Drill down é uma coisa super legal. Então nós vamos pegar lá no caso de produto, tá? Então se a gente clicar aqui em produto e dar uma olhada nas informações aqui que tem, dá uma olhada, olha, categoria, marca e produto. Então dá uma olhada aqui para vocês verem que no eixo X nós temos categoria, marca e produto. Vamos supor que isso aqui seria uma ordem lógica. É uma categoria, tem várias marcas e, por sua vez, tem vários produtos. E aí, quando a gente põe no eixo X vários itens aqui, ele começa a aparecer aqui em cima alguma coisa diferente. Olha, o que que significa isso aqui? Tá? Olha aqui. Aqui ele tem tudo. Está misturado as coisas aí. Mas se eu fizer um drill up, ele vai pegar só, no caso aqui, a categoria. Se eu descer um nível aqui, ele vai pegar o tipo de produto aqui, tá? Então aqui ele permite você ir trabalhando em vários níveis aqui. Isso aqui é muito legal. Como que você faz isso? Aqui, olha, sempre você vai fazer isso aqui no eixo X. Então, se o eixo X você colocou mais de uma coisa, ele vai aparecer aqui em cima várias opções aqui de você trabalhar aqui. Então, é como se fizer drill down e o drill up, tá bom? Engraçado, né, Gabriel? E no fim eu fiz o que você falou, ele não entrou, mas por outro lado ele apareceu esse novo visual aí, né, que é o do scroll. E acabou funcionando aí. Normalmente ele só entra para quem está logado. Mas que bom que foi isso aí. Então, olha, o KPI a gente já fez, o scroll a gente já fez, e já fez o drill down em cima de produto. Então, se vocês olharem qualquer um outro aqui, olha, aqui em cima ele não tem várias opções. Por quê? Ele não tem várias opções porque aqui no eixo, tá? A gente só colocou uma coisa. Então não dá para fazer drill down. Agora aqui em relação ao produto, se eu selecionar aqui, vocês vão verificar que eu coloquei aqui vários produtos aí, tá bom? Então esse drill down que está aqui, a ideia é mostrar, olha aqui, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, ano, trimestre, mês, semana e dia, drill down e drill up. Localidade, país, região, estado, cidade, CEP. Se você colocar lá no eixo X, nessa ordem aqui,
Aí você pode fazer drill down, ou seja, o mais geral é o país, depois região, depois estado, depois cidade e CEP, tá? Então você precisa seguir essa ordem aí, tá? Então aqui está mostrando, se você quiser fazer drill down, drill up, você põe no eixo X é toda a variação aí, mas você tem que obedecer a ordem. O país é maior que a região é maior que o estado é maior que cidade, cidade o CEP. Então você tem que pôr exatamente nessa ordem, do menor, do mais restrito ao mais amplo. É verdade, Gabriel. No fim, tem algumas coisas que você tem que sair, tudo, começar tudo de novo, parece o Windows. Deu, bugou, você desliga tudo e começa de novo, né? Então a gente já mostrou aqui no drill. Eu queria mostrar para vocês, eu não sei se interessa a vocês, senão a gente acaba pulando isso aí e podemos ir para o próximo item aí. Algum de vocês trabalham com data e hora? Assim, vocês têm interesse em saber quantas horas aquele funcionário entrou e saiu, o total da carga horária? E tem alguma situação que vocês teriam interesse em saber isso? Eu estou perguntando isso porque mesmo se você tiver a hora de entrada, data e hora de entrada, data e hora de saída, você não consegue fazer a subtração quando são dias diferentes, etc. Você tem que converter antes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha, esse aqui é um exemplo que eu vou pegar esse aula 7 PIB dados e vou carregar isso aqui e mostrar para vocês. Ó, então eu vou mostrar para vocês como uso isso aí. Mas vocês estão vendo aqui, ó, que eu mudo 1, vezes a hora. 1, vezes a hora, eu só mudo de formato, tá? Então, ou você muda formato manualmente lá no menu, ou faz isso aqui, tá? Então, eu vou carregar para vocês só para mostrar aí para vocês como é que faz isso. É, eu vou fechar aqui, vou colocar um novo aqui só para a gente. Eu vou carregar um arquivo Excel que está lá na pasta, tá? Dados cliente hora. Dados cliente hora. Eu vou ter sair aqui do Power Query. Ele está aplicando as configurações e carregando no Power BI. Então, o que que eu fiz aqui, pessoal? Deixa eu só mostrar o arquivo aqui para vocês. Ó, então eu tenho aqui primeiro nome, sobrenome. Vamos ver se ele entra agora. Não, ele não está querendo. Ó, data de nascimento, hora pedido, hora de entrada, hora saída. Tá? Ok? Tem duas colunas aqui a mais, eu posso até excluir. Então, o que que eu teria que fazer aqui? Eu teria que subtrair uma dessa, mas eu não posso subtrair direto isso aqui.
tá? E eu preciso mudar o formato disso aí, tá? Então, o formato que a gente tem que colocar é um formato serial. Então, nós vamos mostrar aqui a fórmula como que a gente faz isso. Ó, então eu vou colocar várias colunas, hora de entrada, hora de saída, e vou depois subtrair um do outro. Ó, estou copiando isso aqui do passo a passo. Vamos ver de novo, ele tá. Vamos ver se ele entra agora. Não entra. Não entra, mas está pensando alguma coisa aqui. Então vamos fazer nova coluna. Ele não entra, mas acho que trava. Ixi, pessoal, tá travando tudo aqui hoje. Ó, então eu vou entrar aqui novo. É como se eu fizesse de novo. Vou pegar os dados, Excel, cliente hora. Não vou tentar logar agora não, porque ele trava. Transformar dados eu vou para o Power Query. E aí eu já posso sair daqui, que eu não vou alterar nada. Ele vai carregando para a memória do Power BI. Se eu clicar aqui na planilhinha, ele vai mostrar o que eu tenho aqui. Eu tinha feito aqui excluir essas duas aqui. Então, o que que eu quero aqui? Deixa eu dar um zoom aí só para mostrar para vocês. Olha, eu tenho horário de entrada, horário de saída. Eu quero subtrair essas duas coisas, tá? Então, eu vou clicar aqui nova coluna. E aí eu vou pôr a fórmula que está lá tá no passo a passo. Essa aqui. Então ele converte isso em número. Então eu vou fazer também nova coluna, pegar lá do passo a passo e converter. Esse é converter a. Acho que eu pus ao contrário aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Hora de entrada é hora de entrada. E hora de saída é saída. Então é isso aqui, pessoal. Ó. Serial de entrada é 1, vezes. Saída 1, vezes horário de saída. Então esse aqui, horário de entrada, eu pus aqui a entrada na saída. Não. Serial de entrada. Agora eu vou pôr o horário de saída, nova coluna. Então, pessoal, quando eu for subtrair, eu não vou subtrair direto da data, eu vou subtrair do número correspondente àquela data. Esse número significa o quê? A partir do ano zero, se você contar um dia, 1º de janeiro do ano zero, é um.
10 de janeiro é 10 dias depois do ano zero. Então, a data 1 de 23 é 45.293 dias depois do ano zero. Então, é assim que funciona essa conversão. Agora, eu posso subtrair sem problema nenhum. Então, o serial em dias, você subtrai a saída menos a entrada, e se quiser em horas, multiplica isso aí por 24, tá? Então, agora aqui eu vou clicar o serial em dias e vou de novo fazer uma nova coluna, tá? E vou também fazer em horas também, se alguém quiser saber. Então, se você pegar esse primeiro aqui, ou esse terceiro, essa são 2 dias exatos. Esse aqui não dá nenhum dia. Esse aqui dá meio-dia. Então aqui você tem um número de dias e aqui tem número de horas. Então você pode pagar em número de horas. Isso aqui, a grande vantagem é que se você tem vários dias, você pode usar essa forma. Agora, se você puser uma menos a outra, ele só vale para o mesmo dia, tá? Se você usar essa coluna data, mas se você usar essa coluna de número, então ele já vale sem problema nenhum, tá? Agora a gente vai finalizar, pessoal, com uma coisa muito interessante aí, que é essas medidas rápidas aí que utilizam data. Quando a gente está aqui trabalhando aqui a gente está criando novas medidas. Deixa eu pôr aqui na página inicial. A gente tem essas opções aí para fazer medidas, né? E a gente tem só usado essa aqui, mas a gente nenhuma vez usou isso aqui. E tem algumas ocasiões que é muito interessante você usar essa medida rápida. E eu vou mostrar um caso deles para vocês aí, tá? Deixa eu voltar naquele arquivinho que a gente estava utilizando, que aí fica mais fácil, porque ele já tem todos os dados aí. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu foi o KPI, pessoal. Então, o KPI, que ele sempre quer saber qual é a variável que você quer trabalhar, né? Deixa eu ver aqui. Então, a gente fez primeiro o KPI, depois fizemos scroll, né? Aqui em produto, a gente mostrou que quando a gente põe mais de um eixo, um item no eixo X, ele aparece a opção de drill down e drill up, tá? Pessoal, eu estava querendo mostrar para vocês como publicar um, um dashboard, mas como eu não consegui logar aqui na USP, então eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu faço o videozinho. Mas normalmente, quando você tem esse dashboard aqui, você vem nessa opção aqui, publicar, tá? E aí você vai permitir você ou mandar um link para o seu chefe ou pôr um código para embutir no seu site. Então as pessoas vão ter acesso de uma forma pública a esse dashboard. Isso aí é a coisa mais legal que tem no Power BI. Só que eu preciso necessariamente estar logado. E por algum motivo, pessoal, eu não estou conseguindo logar, mas aí eu faço um vídeo e mostro para vocês, tá?
Então a gente já viu o KPI, já viu no produto Drill Down, Drill Up. Aqui, dados gerais, a gente já criou um botãozinho. Você clica no botão inserir, tá? Inserir botões. E aí depois você vem aqui, como se fosse pintar, formatar ele, tem ação. Ação é navegação e aí você escolhe para qual página você quer. Agora, esse medidas rápidas aqui, ele é muito interessante. Por que que ele é muito interessante? Porque ele permite você colocar algumas coisas do tipo, olha, dá uma olhada aqui que legal. Eu fiz uma tabela, tá? Que tem ano, trimestre, mês, total do faturamento. Isso tudo eu já tinha. Mas o total de faturamento mês a mês, olha, ele pega o percentual do mês anterior, olha, menos 31. E também isso aqui é super legal, porque ele pega o acumulado do ano. Olha que legal. Então, até esse momento, meio do ano, você tem 24 milhões aqui, tá? Então, você não espera o final do ano para ver como é que está o seu andamento, você já vê. E você começa a ver o percentual em relação ao mês anterior. Olha, está tendo uma variação, está aumentando, diminuindo e o acumulado. Como que eu faço isso? Ele faz sozinho para você. Se eu tenho o total do faturamento, eu posso calcular o faturamento mês a mês, year to date, Y to date, o ano até hoje, tá? Então, ele vai pegando e vai calculando para você. Para isso, eu preciso saber calcular esse M, o percentual em relação ao mês anterior, tá? Então, olha que legal. A gente vai ver o faturamento em relação à data, tá? Que é M ao mês, tá? Como que a gente faz isso, pessoal? Tá? Então, a gente precisa calcular esse total do faturamento. E como que é esse total do faturamento? Esse aqui é muito legal. Olha como é que faz isso aqui. É uma medida rápida, tá? Medida rápida. Eu vou clicar aqui e aí tem as opções que ele vai mostrando aqui, ó. Então eu quero calcular, eu vou procurar, tem muita coisa aqui, muita coisa legal, depois vocês vão olhando com calma aí. Ó, alteração, vamos ver aqui, alteração mês a mês, olha que legal. E ó, total do ano até a data. Então já tem essa fórmula pronta. Olha que legal. Isso são medidas rápidas. Então esse mês a mês, tá? É esse aqui. Aí eu quero o quê? Eu quero a mês do total do faturamento. Então coloco aqui. Agora, a data, esse tem um segredinho aqui, pessoal. Eu vou clicar aqui de calendário e coloco date. Eu não vou colocar ano nem mês. Eu vou colocar o date. Ó. E aqui número períodos, como eu quero fazer mês a mês, eu ponho um mês aí. Então eu vou colocar aqui adicionar. E aí ele calculou, ele pôs aqui, ó, só para a gente diferenciar lá, ó. Ele pôs aqui, total do faturamento. Mas eu já tinha feito lá, né? Tá? Aí eu posso pegar o outro também e fazer um outro, que é year to date, do ano até a data. Total faturamento e pegar o date também. E aí ele colocou aqui. Então, como eu já tinha feito lá em cima, olha, ele pôs o número doisinho lá, tá? Year to date e mês a mês ele pôs o 2. Então, o que que significa esses dois aqui? Aqui eu fiz um, ó,
Se eu clicar aqui nessa tabela, que é esse aqui, tabela, ela tem total do faturamento, olha aqui, e pus esse mês a mês, year to date. Então eu cliquei em uma planilha aqui, uma tabela, eu pus data, ano, trimestre e mês, pus total do faturamento e pus mês a mês o percentual e pus year to date. E olha que legal que ele fez aqui. Então, se vocês observarem aqui, é o faturamento, né? Peraí, aqui tá estranho isso aqui. Ah, não, ele não tá na ordem aqui, hein? 97%. Tá meio estranho isso aqui, pessoal. Preciso dar uma olhada. Ó, ele teria que. Tá estranho aqui porque ele não tá na data correta. Ele não tá. Ó, 2017, julho, 2018, 2017. Agora sim, eu pus na ordem certa, ó, 16. Não estava ordenado aqui, pessoal. Aí eu cliquei essa setinha, olha, e ordenei. Então ficou janeiro, fevereiro, março. Então esse estava 4.000 e passou para 3 menos 31%. E esse aqui vai acumulando até o mês de dezembro. E aí ele vê de um mês para o outro. Então isso aqui, pessoal, é muito legal. E o Sinésio, no seu caso aqui, seria muito bacana isso, você ter os indicadores em relação ao mês anterior ou relação ao ano anterior. Então, isso aí talvez seja muito útil para você, viu? Nessas suas estatísticas aí dessas ocorrências aí. Então, isso aqui é uma tabela, tá? O visual chama tabela. E eu coloquei duas medidas rápidas, uma que compara o mês anterior, tá? E uma que eu posso pôr uma para comparar o mês anterior e pode uma para comparar o ano anterior e o total até a presente data do em relação ao acumulado do ano. Então acho que isso aqui vai ser de uma utilidade muito grande nos seus projetos aí. Então, isso aqui eu queria mostrar, na verdade, era com relação a eh, essas medidas rápidas, porque a gente só usou medidas, não medidas rápidas. Então, se vocês olharem aqui, né, a gente tem medidas e medidas rápidas aí. Então, com isso, pessoal, uma outra coisa que eu vou passar para vocês na quarta-feira é como você publicar e mandar o link para o seu chefe ou colocar embutir num site aí esse dashboard, tá? Porque eu não estou conseguindo logar com a minha conta aqui, tá? Vocês desculpem aí, mas é que eu não consegui. Tive problema lá em casa, lá eu tive vim na USP aqui. Então, a gente só para finalizar aqui, a gente viu o produto que se a gente colocar várias coisas no eixo X, a gente pode dar drill up, drill down, tá? E com isso aparece aqui vários íconezinhos diferentes. A gente viu o KPI, tá? E o KPI sempre tem que ter um valor que você quer, é, um valor que você quer controlar, uma meta para esse valor, pode ser o do ano anterior, o ano anterior vezes 10%, 1,1, por exemplo. A gente viu essa scroll aqui, que é um negócio legal, que vai mostrando. E a gente viu aqui como criar medidas rápidas quando você está comparando assim alguma coisa temporal. Então é muito legal essas porcentagens
comparando o mês anterior, o ano anterior, o acumulado do ano. Isso é para quem usa dados temporais, isso não tem jeito de não usar, isso é fundamental, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês uma forma visual para mostrar se está crescendo ou não, tá? Então eu vou colocar para vocês na quarta-feira. Então, como logar, é, como publicar, alguma coisa visual aqui nesse gráfico aqui mostrando, por exemplo, menos 31 podia estar em vermelho, mais 31 em verde. Então, um visual dessas medidas rápidas aí, tá? Ah, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Deixa eu ver aqui. Então, a gente falou também de hora. Então, o horário não é simplesmente subtrair um campo do outro. Você tem que converter para número, tá? Eu mostrei a fórmula que converte para número. Aí sim você pode subtrair, tá bom? E o subtrair em número de dias. Se você quiser colocar em número de horas, você multiplica por 24 o resultado, tá? O que mais que tem aqui? Acho que do drill down eu já falei. Falamos também dos filtros. Quando você clica o filtro, você tem a opção de falar se ele vai alterar todos os visuais da mesma página ou se vai alterar só aquela página ou outras páginas aí. Dá uma olhadinha lá no passo a passo que você vai ter essa informação aí bem tranquilo. Mostramos também como montar um botãozinho para você mudar de página, mas não precisa porque você tem o mouse aqui, você vai clicando isso aí. Agora, a minha sugestão é que sempre você tenha algumas eh, você você tem alguns segmentos ou filtros, sempre, tá? Porque isso que dá interatividade maior. Eu posso clicar aqui só janeiro, ele faz também. Mas se você puser só Guarulhos, ele já altera tudo. Olha que legal. Então, sempre coloque vários, um ou mais segmentos. Os segmentos é essa opção aqui, ó, pessoal. E aí você escolhe quais os segmentos aí que você vai querer, tá? Então é importante que você tenha opção para poder ficar mais interativo. Mesmo se você estiver fazendo uma palestra, aí o cara pergunta, em Goiânia, em Curitiba, então você vai mudando aí. Então, pessoal, com isso a gente mais ou menos finaliza essas 7 semanas onde a gente mostrou para vocês o que pode ser feito com o Power BI. Naturalmente, tem vários YouTubes, várias coisas aí que vocês podem olhar, tal, que vai te ajudar muito. Mas a minha proposta é um modelo. E a partir desse modelo, quando vocês tiverem dúvidas, só põe no Google que vai ter alguém que vai solucionar aquela dúvida. Mas se você tiver aquela sequência que nós mostramos, define o objetivo, define a origem, carrega os dados, altera um Power Query, faz o relacionamento, faz as medidas, as colunas e depois só que vai fazer os dashboards. Se você fizer assim, com certeza você vai atender aquilo que foi proposto no objetivo inicial do seu trabalho ou do seu projeto aí. Então, como está colocado aqui nessa tela aqui, né? E vocês têm aqui até dia 12 de maio, tá? Para que vocês possam entregar um dashboard. Isso é individual, pessoal, um dashboard, tá? E aonde vocês vão entregar isso aqui? Então, se vocês olharem aqui, logo na página inicial, tem uma coisa que chama prova. Então, se vocês clicarem nesse prova aqui, tá?
Então você vai mandar o que que vocês vão mandar aqui? Eu preciso mandar o quê? Você precisa mandar o link do Power BI, tá? O Jefferson perguntando. O ambiente não funcionou hoje para marcar. Vamos lá. Dia 7. Olha, pessoal, quem não conseguiu marcar, só põe lá no fórum lá que eu acerto para vocês, tá bom? Então, o Ranier só avisa lá no fórum também. O Dash é de livre escolha, eu preciso atender alguns requisitos com base no curso. O Jefferson, ele é livre, tá? Então você pode fazer o que você quiser, mas o que eu quero é que você demonstre que você consegue fazer um dashboard aí, tá? Se vocês quiserem pegar os dados do próprio curso, pode pegar, mas não pode fazer exatamente igual, tá? Você tem que dar uma variaçãozinha. Mas é livre, os dados são livres, o dashboard é livre aí também. Então, com relação à frequência, basta colocar lá no fórum, olha, por favor, coloque a minha frequência no dia 7 que eu estive presente e não foi possível registrar aí. Então, durante esse mês, pessoal, eu continuo atendendo no dutra@usp, no fórum, no WhatsApp, e se for necessário, eu posso marcar um call para vocês, tá? E fora isso, a gente está à disposição aí para ajudar em algum projeto nesse período aí. Então, até 12 de maio eu dou o suporte aí. Depois de 12 de maio, aí o suporte já vai ficar mais escasso, porque aí eu tenho outros projetos aí, eu não consigo atender todo mundo. O Ricardo Frazati está perguntando, até o dia 12 é o limite para fazer exercício e postar no Padlet. Lembrando que na semana um você tem que fazer o exercício da semana um, na semana 2 o exercício da semana 2, 3 da 3 e o limite é até dia 12 aí, se você tem algum problema de falta. Lembrando que se você fez 12, as 7 postagens são, você não precisa ter frequência nenhuma, tá bom? Se você tem uma falta, só pode ter uma falta só para você receber o certificado. Então, se você teve mais de uma, você precisa necessariamente fazer a tarefa e postar no Padlet. Mais alguma coisa, pessoal? A Lê está falando, teve 2 dias que o site da USP não estava funcionando. Isso é verdade. Acho que teve até mais, Ale. Então, Ale, só põe lá no fórum, fala, olha, no dia tal eu estava presente que eu acerto. O bom de você colocar lá, porque aí está registrado que você pediu, aí o Dutra não tem desculpa para não acertar. O Cleison também, só põe lá no fórum, por favor, coloque a presença no dia 7 do 4 aí. Quem esteve presente em todas as aulas e registrou a presença não precisa postar nada. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer aí a presença e paciência de todo mundo. Esse é um projeto que eu tenho feito aí há alguns anos, de proporcionar um custo acessível, aí, um curso Power BI, porque eu já fiz pessoalmente alguns cursos, mas eles são muito caros aí, e o diferencial do curso que é aplicado, tá? Então a ideia aqui não é fazer o dashboard, é ele ser útil para alguma coisa. E para ser útil, ele tem que atender algum propósito, algum objetivo aí. Então, essa é o diferencial em relação aos cursos que
existem por aí. Mas vamos conversando aí, precisando de alguma coisa. Até dia 12 eu estou à disposição aí. Não que depois eu não esteja, mas aí o tempo de resposta demora um pouquinho mais em função de outros projetos. Mas até o dia 12 eu estarei à disposição de todos vocês aí. Grande abraço a todos.